Olá, amigos professores da revista Viver Mais Adolescente de 15 a 17 anos, a paz do Senhor. Eu sou Juliana Nascimento, estamos aqui para mais uma pré-aula nesse trimestre. Eu já quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal da Editora Betel, que faça isso agora. Inscreva-se, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. E nesse trimestre aqui na Viver Mais, nós estamos falando sobre os desafios da adolescência. E hoje nós estaremos falando sobre a lição de número 5, Fuja dos desejos da mocidade. E nós já vamos começando com a nossa sugestão de dinâmica quebra-gelo de hoje. O nosso tema é Mantendo o Foco. Nosso objetivo com essa dinâmica é demonstrar que para vencer o desejo é necessário estar focado na missão. Nós estamos baseando essa dinâmica em Filipenses 3, 13 e 14, que diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Bom, para essa dinâmica não será necessário nenhum material. E como você irá proceder? Você irá escolher um aluno ou pedir para que alguém se voluntarie e irá colocá-lo de frente para a turma, apenas um aluno. E a missão desse aluno será simples. Ele deverá ficar sério, não poderá rir, nem com os estímulos externos, nem pela sua própria vontade de rir. Ele deverá ficar sério. E você vai explicar para a turma que toda a turma irá fazer alguma coisa para que esse aluno não fique sério, para que ele possa rir. Menos tocar nele, não pode fazer cócegas nem nada do tipo. Apenas fazer alguma mímica, fazer alguma piada, alguma coisa assim. E ao mesmo tempo que o seu aluno estiver tentando ficar sério e a turma estiver tentando fazer ele rir, você, o professor, irá dizer para ele a todo momento: calma, lembra da missão, você precisa ficar sério, você consegue. E então você vai concluir, após essa brincadeira você irá concluir. Mesmo se ele acertar, se ele rir ou ficar sério, você irá dizer para sua turma que essa missão era bastante difícil, sim, por causa da sua própria vontade de rir e tanto porque os seus amigos estavam querendo fazer você rir. Mas não era impossível. Para vencer isso, seria necessário ter muito foco na sua vontade de ficar sério, na sua missão de ficar sério. Então, faça isso na sua classe e eu espero que seja muito bem sucedido. E nós estamos falando da lição de número 5, Fuja dos desejos da mocidade. Bom, como tudo nesse trimestre, como todas as lições, nós estamos falando sobre os desafios e as dificuldades que o adolescente enfrenta nessa sociedade atual. E hoje não é diferente. Bom, quando nós olhamos para essa lição, nós percebemos que esse assunto, talvez há algum tempo atrás, era tido como um assunto pecaminoso, um assunto proibido, que é o sexo. Nós estamos tratando desse assunto porque a sociedade ela vem se transformando. Há pouco tempo atrás esse assunto era escondido, era oculto, mas hoje tem se tornado um dos assuntos mais em alta, a sexualidade humana, o sexo e as maneiras de viver esse amor. Infelizmente, a sociedade tem pregado muitas coisas a respeito disso e por isso nós precisamos também nos posicionar como cristãos e nos posicionar a respeito do que a palavra de Deus afirma para os nossos adolescentes, daquilo que a Bíblia deixa muito claro sobre esse assunto. Antigamente, falar sobre isso, orientar os jovens sobre isso, talvez era tido como escandaloso, mas hoje nós sabemos a importância que há da igreja se posicionar. O posicionamento que nós, como professores, temos que ter diante dos adolescentes, deixando muito claro a verdade do Evangelho, deixando muito claro a verdade bíblica sobre esse assunto, sobre a sexualidade humana, sobre como viver isso e em que momento viver isso. Porque nós sabemos que a Bíblia afirma que existe o tempo certo para viver o sexo. Existe o tempo certo para ter isso nas nossas vidas e isso vem no casamento. Então a primeira coisa que precisa ficar muito clara é que o próprio Deus nos fez para desfrutarmos isso sim, mas isso precisa ser feito no momento certo. Uma sexualidade saudável e à luz da palavra de Deus. Sem dúvidas, os adolescentes enfrentam esse grande desafio, que é se manter puros numa sociedade que está pregando a todo momento o sexo desenfreado, o sexo fora do casamento. E os nossos adolescentes têm essas dificuldades, principalmente porque estão passando por mudanças no seu corpo, principalmente porque estão passando por mudanças nos seus hormônios, e isso causa muito difícil esse dizer não, por eles não terem maturidade ainda para ter esse momento, para dizer não a essas coisas. E o inimigo tem, sim, tentado contra os nossos adolescentes. O inimigo tem se aproveitado deste momento para tentar acabar com a pureza deles.
mas nós precisamos ainda orientar os nossos adolescentes a respeito daquilo que a Bíblia diz. Porque precisa ficar claro que na adolescência o sexo não é ideal. Na adolescência não é o momento ideal de viver isso. Na adolescência, o adolescente precisa se preocupar com a sua vida, com construir o seu futuro, construir o seu caminho para chegar até o casamento, namorar, noivar, casar, pensar nisso, pensar em coisas mais para frente do que pensar simplesmente no sexo, como a nossa sociedade tem dito aos nossos adolescentes. Então não é fácil viver isso. Não é fácil dizer não para aquilo que a sociedade tem dito, tem imposto. Mas é necessário, como filhos de Deus, como cristãos que somos, vivermos uma vida separada, uma vida diferente. Vivermos na contramão, rompermos com tudo aquilo que o mundo oferece. Porque Deus nos criou sim para ter sexo, mas isso deve ser feito dentro dos muros do casamento. Porque o casamento é a maior proteção. O casamento é o alicerce sobre o qual nós construímos a nossa vida sexual, a nossa vida amorosa. É no casamento que nós fomos feitos para viver tudo isso. Porque Deus fará nos viver tudo isso a seu tempo. Infelizmente, nos dias atuais, muitas pessoas têm colecionado desilusões, têm colecionado dores porque não têm se guardado para o casamento. Para viver mais, os nossos adolescentes precisam compreender a necessidade de se guardarem para viver tudo no tempo certo. Não podemos pular etapas, mas devemos viver tudo no tempo de Deus. E eu já quero dizer que a Editora Betel disponibiliza para você o Pio Team Viver Mais, o programa de incentivo à leitura, que é mais um auxílio aí para te ajudar na sua aula. O tema de hoje é 5 recomendações bíblicas para se guardar. Se você quer saber mais sobre esse assunto, acesse o site da Editora Betel e faça o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. E para você que ainda não adquiriu o seu material de estudo deste trimestre, da revista Viver Mais, os desafios da adolescência, você pode estar fazendo isso através do site da Editora Betel ou em um desses telefones que está passando aqui na sua tela do nosso plantão comercial. E nós já vamos ficando por aqui. Eu espero ter te ajudado. Que Deus te abençoe e que sua aula seja uma bênção.